Então, boa noite a todos, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Neide Jane Rios, sou profissional de educação física, especialista em ginástica rítmica, trabalho com essa modalidade atualmente na Prefeitura Municipal de Salvador. Boa noite, Dani. E hoje, o mês de novembro está acabando e junto com ele o nosso ciclo de lives GR na minha vida. E como não poderia deixar de ser, hoje sou eu que vou estar, respondendo algumas perguntas que foram feitas, algumas pelo Instagram, outras por via WhatsApp. E aí eu vou estar tentando, quem quiser também entrar comigo ao vivo, eu posso estar chamando para poder fazer esse bate-papo hoje. E antes, de começar essa última etapa desse projeto, gostaria de agradecer a todos aqueles que passaram por aqui. E aí eu agradeço a Tony, o professor Antônio Carlos, agradeço a Mariana Miranda, a Ana Cláudia Miranda, a Daniela Passinho, a Laís Barbosa, a Rafaela Soares, Riane Santos, a Rayane Santos e Ellen Ribeiro. Essas foram as pessoas que estiveram aqui e que falou um pouquinho da trajetória da GR na vida dessas pessoas. Yasmin, Dani, caso vocês queiram fazer alguma pergunta ao vivo, vocês me sinalizam, tá? Pode chamar aí que eu aceito. Enquanto isso, eu vou respondendo as perguntas que chegaram por aqui via outros meios, tanto via Instagram como via WhatsApp, tá bom? A primeira pergunta que eu vou responder é de Micaele. Ela mandou perguntando: por que você escolheu essa profissão e com que idade? Foram duas perguntas em uma. Na verdade, a profissão de professora, porque antes de tudo, antes de ser professora de ginástica, eu sou professora. Na verdade, foi ela que me abraçou. No primeiro momento, eu só tinha a ideia de que eu gostaria de trabalhar com o esporte, Eu era muito envolvida com o esporte e tinha certeza que eu tinha que trabalhar com isso, mas não necessariamente ser professora e específico de alguma modalidade. Então, na verdade, eu digo que a profissão de professora me abraçou, me escolheu, e não necessariamente eu que escolhi ela. Jefferson, você quer fazer alguma pergunta? Boa noite, Jefferson. Boa noite, mulher.deas. Não sei se é assim que se fala. A gente está comentando um pouquinho e estou respondendo algumas perguntas. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, vocês me sinalizam, tá bom? Então, e com que idade? Micaele também perguntou. Eu, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com ginástica, eu tinha 21 anos. Eu comecei a trabalhar no ano de 2009. Oi, Ayla, Jennifer Ayla. Oi, Ayla, tudo bem? Ela aceita a minha solicitação, se ela quer falar algo comigo. Então, Micaele, respondendo, e finalizando a sua pergunta, quem me escolheu foi a profissão, na verdade, e foi com 21 anos, tá bom? Indo para a segunda pergunta agora. Se não fosse, na verdade, por que você quis se especializar em GR? Então, quando a gente começa, uma área, a gente, na verdade, o intuito é que você justamente vá tendo novos conhecimentos dentro daquela área. Então, no momento que eu escolhi, o esporte em si para poder fazer, a partir daquele momento, eu realmente tento sempre me especializar na área. Então, eu escolhi para ter maiores conhecimentos, isso eu iria fazer se fosse em qualquer outra área. E acho que qualquer profissional deve fazer também esse sentido, de estar sempre, criando novos conhecimentos. O tempo muda,
as coisas se atualizam e a gente, como profissional, né, se a gente realmente parar de estudar, parar de buscar o conhecimento, a gente realmente fica para trás. E junto com tecnologias, né, tudo isso que vai surgindo, a gente precisa estar acompanhando. Então, fica aí a dica para você, independente da área que você trabalhe, você está sempre procurando melhorar, procurando conhecimento, afinal de contas, é a única coisa, né, que ninguém tira da gente. A gente vai embora e vai com ele. Terceira pergunta. Desde quantos anos começou na GR? Delícias da Dani perguntou lá no Instagram. Com quantos anos eu comecei? Na verdade, eu já falei aqui embaixo, né? Que eu comecei em 2009, trabalhar especificamente com a ginástica. Então, eu tenho atualmente 11 anos, né? Que eu vou fazer trabalhando já com a ginástica, certo? Próxima pergunta. De onde vem o gosto de estudar? Daniela perguntou. Eu não sei de onde vem o gosto de estudar. Eu só sei o quanto eu me conheço por gente. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar. Eu sempre brinco dizendo que eu gostaria de ganhar dinheiro só para estudar, né? E eu não sei dizer se é por conta de mãe, de pai, né? De onde veio esse vínculo, esse sangue assim para esse caminho. Não sei direcionar, mas sei dizer que gosto muito mesmo de estudar. Quem me conhece sabe que eu estou sempre, né, à procura de novos horizontes, de novos caminhos. Vamos para mais uma pergunta. Em quais escolas você já deu aula de GR? Então, nesse tempo todo que eu tenho trabalhando com a educação física em si, né, depois que eu formei, eu só teve duas escolas que eu trabalhei e que não foi com a modalidade ginástica em questão, que foi as duas escolas que eu trabalhei a base da ginástica, né, em si, mas como conteúdo dentro da educação física. Então, para quem não sabe, né, na educação física nós temos vários conteúdos que a gente tem que trabalhar como base. Infelizmente, ao longo do tempo, isso vai se perdendo, né? Só fica realmente os balls na escola, só fica realmente voleibol, futebol, mas eu sempre tive esse sangue, né? No sangue, essa questão de trabalhar coisas diferentes dentro da escola e que, na verdade, deveria ser trabalhado por todos os profissionais. E aí, somente duas escolas eu não trabalhei assim especificamente, né? Foi trabalhada a base, que foi Centro Educacional Menino Jesus de Praga e o Colégio Alicerce. Esses eu trabalhei a base. Depois daí, eu comecei a trabalhar sempre me especializando em ginástica mesmo, seja na iniciação, seja no alto rendimento. Então, eu passei com a ginástica, o Colégio Estadual Preciliano Silva, em 2008. Depois, em 2009, no Centro Educacional Fonte do Saber. Depois, de 2010 até 2012, eu trabalhei na Escola Municipal Neuza Neri, já com o projeto de ginástica rítmica. E as duas escolas que eu trabalho hoje, eu trabalho desde 2000, uma desde 2009 e outra desde 2015. O Senhor do Bonfim, eu trabalho desde 2009, então já tenho uma década, né? Mais de uma década lá, já trabalhando com esse projeto. E a CEMEI Nossa Senhora das Graças, que foi de 2015 e atualmente eu também estou ministrando aulas do projeto lá. Dani perguntou aqui, se não fosse EGR, qual esporte você gostaria de fazer? Eu não tenho dúvidas que o futebol, né? Para quem não sei se todo mundo que está aí já ouviu um pouquinho da minha história, eu comecei dentro do esporte com o futebol. Então, joguei futebol e futsal por muito tempo. E talvez se eu não tivesse me lesionado, eu tivesse me abraçado. Talvez ido, né, pelo caminho do futebol mesmo. Então, eu joguei muito tempo, aí tive uma lesão. E com essa lesão eu tinha que fazer uma cirurgia de joelho. E aí decidi não fazer a cirurgia e parar com o esporte. E aí todo mundo que jogava, né, junto comigo achava um absurdo, porque eu era uma fominha de bola
dizia, não, você não vai conseguir e tal. E acabou que nesse período que eu estava, né, não podendo jogar, em crise, porque a ginástica acabou me achando, a minha cachaça diária, como eu brinco e digo sempre. Respondido, Dani? Ellen, qualquer coisa vocês podem falar aí. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Agora, depois de fiz, mais alguma você gostaria de fazer? Assim, se fosse dentro, eu tenho graduação em Educação Física pela UFBA e Nutrição pela Faculdade de São Salvador. Sou especialista em ginástica rítmica pelo NOPAR e sou graduanda, né, em Nutrição Clínica e Funcional. Se fosse em questão de graduação, um curso diferente, o único que eu seria capaz de me jogar seria a fisioterapia. Mas eu não penso mais em fazer nada assim, nesse sentido de graduação, seria mais mesmo no âmbito de especializar o que eu já tenho. Então, seria algo, né, relacionado mesmo à nutrição, talvez ir para docência, fazer um mestrado, para poder, até para a idade vai chegando, né, a gente vai ficando com pouco gás, e aí a ideia seria realmente me especializar para trabalhar na faculdade ou coisa nesse sentido, ou com a ginástica rítmica ou com a nutrição. As duas áreas que hoje, né, eu já tenho as graduações, especialização e seria então nesse sentido, não mais sair desse âmbito. A ideia é justamente essa. Vamos para a próxima. Ah, essa é engraçada. Como foi a sua primeira experiência com a arbitragem de GR? Eu sou árbitra estadual, né, gente, de ginástica rítmica. E a primeira experiência foi muito legal, assim, que eu trago comigo até hoje. A gente, para fazer um curso para você ser árbitro, você precisa fazer um curso, né? Que pode ser pela Federação Baiana, pode ser pela Confederação. E aí, eu acabei indo fazer esse curso. Fiz o curso, e você tem a prova teórica, né? Você tem os dias de curso que passa sobre o código de pontuação, que é regido pela FIG. Então, você estuda aquele código todo, 3, 4 dias de curso. Depois disso, você faz uma prova teórica e uma prova prática de vídeo, chama prática de vídeo. E na época que eu fui para entrar, né? Eu tinha uma prática mesmo de um campeonato de iniciação. E aí eu fui convocada, né? Me disseram tem a questão do fardamento e tal, tudo isso. Cheguei lá, tudo beleza. Sentei na banca de arbitragem e aí chamaram a primeira menina, né? Dividiram a banca e tudo. Chamaram a primeira menina e no final, depois que a menina se apresentou, 1 minuto e meio, me disseram: a nota da menina. Eu fiquei paralisada. O que eu pensei no momento foi, gente, eu não sei se eu estou preparada para dar uma nota e essa nota, de certa forma, prejudicar aquela criança. E aí eu fiquei paralisada, não, vamos dar nota, dar nota, dar nota, enquanto uma pessoa da banca não me disse que a minha nota não ia ser computada, que era apenas para avaliação, né, para minha avaliação. Então, assim, quem estava na banca, né, os árbitros mais experientes, estavam me avaliando. E essa nota não entraria, né, para a nota da criança, no caso. Então, eu só consegui fazer, né, consegui arbitrar normalmente depois que eles me disseram que minha nota não ia ser computada, porque eu fiquei realmente com medo de estar prejudicando, né, aquela criança, dizendo, talvez eu desse uma nota que não fosse a convincente, né, com aquilo que ela tivesse apresentado naquele momento. Então, assim, foi muito legal, né, a ideia de eu realmente entender que a gente precisa realmente estudar para que a gente possa fazer um bom trabalho, independente da área que a gente siga, independente de onde a gente esteja, da empresa que a gente esteja prestando serviço, a gente sempre tem que pensar nesse sentido, ser ético nesse sentido. E você sumiu um pouquinho aqui para mim, Dani.
E você tem uma ginasta que você gosta e queria que suas alunas seguissem da mesma forma que ela faz? Você fala em relação nacional, internacional? Eu sou muito fã da Natália, né? Natália Gaudio é a representante brasileira. Hoje a gente tem a Babi também, né? A Bárbara Domingos. E internacionalmente, que não está nem mais competindo, mas eu gosto muito, gosto, né? E infelizmente ela já chegou no período de aposentadoria, digamos assim, que é a Hannah Kisatinova, que realmente as séries são muito bonitas, ela é muito expressiva e eu gosto muito das séries de tela como referência. Não sei se foi isso, Dani, que você perguntou, qualquer coisa, você pode perguntar novamente, tá? Mami tá por aí também, deu uma acenada, Bianca também. Oi, Bia, tudo bem com você? Saudades. Pronto, das duas formas. Então é isso aí mesmo. Deixa eu ver onde eu parei. Tem duas perguntas aqui que eu vou acabar fazendo, né, juntando em uma só, porque uma, na verdade, responde a outra. Uma diz assim: você tem algum desejo que não realizou? Conte qual é o seu desejo. E aí embaixo tem dizendo: você tem vontade de abrir um clube de ginástica? Então, algo que eu penso, né, que acho que ainda pode ser, acho, não tenho certeza. Se Deus quiser, realmente as coisas vão acontecer. De realmente montar um clube de ginástica, mas no sentido assim mesmo de iniciação, sabe? Da base que eu trabalho hoje com meninas carentes, né? Que tente trabalhar várias vertentes e não só o alto rendimento em si, não só a competição, né? Não só a premiação, não só o pódio, não só a medalha, mas todos os outros percursos, caminhos, né? Desafios que tem por trás disso. Então, seria mais nesse sentido. Se fosse questão de desejo de trabalhar, né, ter um clube para trabalhar nesse sentido. A iniciação à ginástica e todos aqueles as ideias que vêm, né, dentro do que a gente já conversou até aqui em outras lives, da modalidade mesmo esportiva e de tornar, né, um cidadão, de ver o mundo com os outros olhos, de ver que é possível chegar, independente de ser preto, de ser branco, de ser homem, de ser mulher, né? Você pode, você acreditando e querendo chegar, você tem ali, né, condição de chegar. Então seria nesse sentido. O tempo que você tem na ginástica, você gostaria de mudar alguma coisa? Se eu gostaria de mudar alguma coisa, eu vejo muito em relação à banca de arbitragem, né, em si, a arbitragem em si da ginástica. Eu vejo que a gente poderia, né, pensar muitas vezes e ver muitas vezes de outra forma. Se eu pudesse, eu brinco com as meninas às vezes e digo, porque isso é difícil, porque isso é fácil. Eu digo, quando me chamar para reunião, eu vou lá e mando a informação de vocês. Eu falo que isso é difícil, que vale pouco. Então, assim, a questão do olhar mesmo, né, da banca de arbitragem com as atletas, de certa forma. Essa questão muito como é que eu posso dizer? Não sei nem se é preconceito, eu acho que eu posso utilizar essa palavra aqui, em questão do preconceito, né? Eu peguei dois esportes, né? Trabalhei com dois esportes, pratiquei, e que o preconceito esteve sempre presente. Então, antes eu praticava futebol e todo mundo dizia que mulher não deveria praticar futebol. As mulheres que praticavam futebol, né, eram homossexuais, que não tinha nenhum incentivo, muitas vezes a gente tinha que pagar para poder fazer, né, participar de determinado movimento, determinado esporte. E aí depois eu fui para a ginástica rítmica. E esse preconceito parece somente que virou de lado, né? Eu vejo que muita coisa já melhorou em questão dos meninos dentro dessa modalidade, né? Ficou por muito tempo nado sincronizado e a ginástica rítmica como esportes essencialmente femininos, né? Tanto que muitos livros hoje, se a gente for pegar a definição, tem isso dentro desse contexto.
Mas é uma das coisas também que, se eu pudesse, eu mudaria. Era em relação a isso. Tanto essa questão, né? A relação do sexo, do gênero, de você, do pessoal querer dizer quem é que pode fazer, né? Delimitar. Quer fazer são aquelas pessoas que desejam e não ter, né, determinadas colocações para a pessoa poder ou não poder estar em determinado local, né? Então eu vejo muito nesse sentido. Boa noite, Rose. Tá. Outra pergunta. Quando você está arbitrando e tem uma menina que você conhece ou que é do seu clube e erra o manejo ou o salto, o que você faz? Penaliza ou dá o ponto? Eu acho que eu entendi a pergunta. Então, muitas vezes a gente, quem está na banca de arbitragem, né, tem sempre o vínculo com pessoas, atletas, técnicos que vão participar de determinada competição. E eu não vejo problema nenhum, né? Tanto que no início eu até estranhei quando eu entrava, porque a gente não podia, parecia que tinha que desconhecer aquelas pessoas que faziam parte do seu grupo, do seu clube, ou que você tivesse algum conhecimento. Se você falasse com aquela pessoa, com aquela menina, com aquela ginasta, você, quando chegasse na banca de arbitragem, ia dar nota 10 para ela. Então era aquele ambiente, você chegava, né, tinha que ficar concentrado, falava com um e com o outro, e no final, sim, quando terminava, né, toda a competição, você virava outra pessoa, virava amiga daquela que do início você era inimiga. Muitas coisas mudaram, né, mas eu acredito que nesse sentido, todo, não só eu, né, mas eu acredito que todas as pessoas deveriam agir dessa forma. Quando entra na quadra, é uma ginasta que vai apresentar determinada série, para determinado público, né, em determinado dia e horário. Então, se ela fez, tá ali para fazer, independente se ela foi campeã mundial, se ela, né, foi a última do torneio do último ano, aquele dia e aquele momento é o que ela tem para fazer. E o árbitro, quando senta na banca, tem que avaliar aquele momento. Não é para avaliar a trajetória, não é para avaliar a carreira, não é para avaliar se é amiga ou se é inimiga. É para avaliar o momento, aquela série que aquela criança, que aquela adolescente, que aquele adulto foi fazer naquele momento. Então, se ela fez o salto e fez de maneira errada, ela vai receber as penalizações, né, correspondentes àquele erro. E vice-versa. Seja para o salto, para o manejo, para todos. Assim como penalizar, não bonificar por uma coisa que não tem sentido. Então, é a questão mesmo da ética, né? De você ser realmente ética dentro do que você se designa a fazer. Então, se algum momento da vida, né, chegar a passar isso na minha mente, de eu querer dar uma nota que não seja convincente para determinada menina, eu sei que ali é o meu momento de parar. Porque isso não é, de maneira nenhuma, né, uma forma correta de lidar e de fazer. Tem pessoas que fazem, não sei, não deveria, mas não sei dizer. Mas eu ajo sempre como ética. E desde o momento, né, que você não agir dessa forma, eu acho que já está realmente, né, no momento de você parar e pelo menos raciocinar em relação se vale a pena ou não. Boa noite, Bárbara, Sami, Brenda. Tem mais uma pergunta aqui. Ronaldo, gostaria de saber o que significa a GR na sua vida. Como eu disse, né, desde o início, quando eu comecei a trabalhar com ginástica, na verdade, fiz a formação, né, recebi lá o meu diploma, eu entrei na UFBA em 2010 e saí, ou em 2006, perdão, e fiz o curso, né, durante 4 anos, saí em 2010, agosto de 2010. E quando eu saí, eu inicialmente fiz as questões, trabalhei apenas 2 escolas sem a ginástica, né? Mesmo tendo a base. Trabalhando a base, mas de forma mais específica, só em 2 escolas, como eu comentei aí anteriormente. Então, Ronaldo, a GR me deu tudo que eu tenho hoje. Até, na verdade, eu digo o esporte, eu não falo nem a GR em si, eu estou falando a GR no sentido de ser o maior tempo, a modalidade que eu trabalhei o maior tempo, né, profissionalmente. Mas eu costumo dizer que o esporte em si me deu tudo que eu tenho hoje.
Se eu tenho um local para botar a cabeça, foi o esporte que me deu, né? Se eu tenho um carro hoje para poder ir para o meu trabalho, poder, né, passear no shopping, foi o esporte que me deu. Até o esposo, eu digo que foi o esporte que me deu, eu conheci através do esporte. Então, assim, eu sou muito, né, grata em relação mesmo a isso. Então, é tudo, né? É o resumo de tudo isso que acontece na vida. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Quem foi a pessoa responsável em te levar para a GR? Essa pergunta também é legal. A pessoa responsável foi Maria Elisa Lemos, que na época era presidente da Federação Baiana, né? E aí, quando eu tive toda aquela situação que eu já comentei com vocês em relação ao futebol, eu acabei entrando, né, para a ginástica me abraçou, e aí dentro da faculdade, dentro da UFBA, eu fui fazendo todas as modalidades esportivas. Ginástica na escola, ginástica ritmo escolar, ginástica expressiva, e ela foi me pegando, né, me encaminhando para todas essas modalidades. E aí, ela é a principal responsável. Talvez se ela me desse esse pontapé inicial, né, essa direção, eu talvez não tivesse ido para esse caminho. Então, Maria Elisa Lemos, obrigado por tudo, né? Ela, na época, não sei se hoje ainda, mas ela é professora da UFBA e da UXAL. Dentro desse contexto, ainda era presidente da federação. E aí tem aqui, Delícia, você é merecedora. Eu acredito sim, muito nisso. Sabe, de que tudo não foi fácil, né? Nunca é fácil. E quando é fácil, a gente não dá aquele valor que deveria. Então, assim, tudo que realmente eu tenho hoje, né, foi fruto mesmo do meu trabalho. Que quem me conhece sabe que eu faço com muito amor, com muito carinho. Sou grata a Deus por ter uma profissão, trabalhar com algo, né, que eu acordo. Lógico que tem dias que você tá bem e tem dias que você não tá tão bem. Mas não é aquela coisa de eu vou acordar para trabalhar. Ai, gente, amanhã eu tenho que trabalhar, sabe? Então, só em você ter o amor pelo que você faz, né? Você acordar e ver que você vai lidar com pessoas que você está fazendo algo prazeroso, né? Levando coisas boas para as pessoas e que elas estão abraçando. Isso já é assim de muito bom grado. Boa noite, Aninha. Talent GR também entrou aí. Yasmin disse: como foi que você se apegou tanto na GR? Gente, eu falo sempre: quem tá no meio da GR ou ama ou odeia. Não tem meio termo. Então, quem é aí que tem um filho, né, uma filha, que de alguma forma tem alguma ligação com a ginástica, sabe disso. As pessoas que trabalham com a ginástica parece que precisa de um GR anônimo, como eu comentei com o Rafa aqui em uma live. Porque você se entrega tanto, sabe? Você se apega tanto, que muitas vezes é fora da sua realidade. Certa vez, eu vou contar uma coisinha aqui para vocês. Certa vez, a gente estava precisando na escola, né, de material corta. Tony ainda era o gestor lá da escola. E aí, se você vê em algum lugar algum material, né, alguma coisa rápida assim, que seja mais o custo, né, que a gente realmente, né, tudo é a gente que faz, tem para poder juntar, fazer aquela vaquinha de comprar. Se você vê corda, você me sinaliza para poder a gente comprar. Ok, Tony, resolvido. E aí precisou fazer alguma coisa aqui em casa. E aí vai eu e meu esposo na Ferreira Costa para poder ver algo que não tinha nada a ver com corda. E quando eu passei na seção de corda, que eu vi aqueles negócios pintadinhos, eu falei, gente, é essas cordas aqui que dá para fazer para as meninas. Aí fui lá ver o valor. Quando pensa que não, tá ele já me procurando para saber o que eu estava fazendo na seção de cordas. Ou seja, tirou totalmente o foco do que eu estava fazendo. Foi algo, sabe, que você muitas vezes não dá para explicar. Se você me disser alguém que fique meio termo, que goste um pouquinho da GR e que não goste muito, vocês me digam, porque até hoje eu não conheço. Ou as pessoas amam, ou as pessoas odeiam. Sam, eu acho que passou alguma coisa aqui em cima, né? Se qualquer coisa você pergunta de novo. Ana diz aqui: tenho muita admiração ao seu trabalho, pois não precisa nem falar. É visível que você faz com amor. Que bom que fica transparente. Faço mesmo, Ana, tudo com muito amor.
né? E assim, tentando abraçar o máximo possível. Faço o que eu posso e muitas vezes o que até não tá nem no meu limite, eu tento me enfiar e tentar fazer o melhor para todos que estão ali envolvidos. Sam, se a senhora não fosse professora de ginástica, qual seria a sua profissão? Dani me perguntou, se não fosse meu joelho, a lesão no meu joelho, eu acho que eu seria jogadora de futebol. Mesmo não ganhando muito, assim como não ganho, né? Como professora. Mas eu acho que seria jogadora de futebol e a ginástica não teria me puxado para esse caminho. Eu acho que era bem isso, Sam. Não sei se você tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver se faltou responder alguém aqui. Ah, teve gente que me perguntou, né? Quando foi que eu entrei, já comentei aqui, que eu entrei na UFBA com 14 anos, né? Já tô aqui revelando minha idade, não tem problema nenhum. Eu entrei em 2006, me formei em 2010. E aí depois comecei a trabalhar com ginástica, aqui não tinha nenhuma especialização, e aí inventei de ir para Unopar, lá no Paraná. Então saí daqui, né? Fiquei longe de todo mundo, foi praticamente minha primeira viagem de avião que eu fiz foi para fazer essa um frio, gente, um frio. E fui em dois módulos, né? Comecei em 2012 e fui de novo. E aí fiquei e terminei, perdão, em 2013. Aí depois disso, fui fazendo coisas em relação à ginástica, os cursos, né, aqui na federação, e depois sempre a vontade que eu tive de saber também sobre alimentação, e acabei me jogando aí, né, nos últimos anos, e graças a Deus já consegui concluir, já estou quase concluindo uma especialização também dentro dessa área de nutrição. Deixa eu ver se tem alguém. Como foi para você trabalhar esse ano em aulas online? Ó, amanhã já disse aqui. Sabia que você ia dizer isso, amanhã. Eu só vivia a gente jogando bola. Não tem, ó, bendita lesão. Se não teremos excelente professora. É, né? Às vezes a gente não entende no momento porque acontece, mas Jesus sabe de tudo. E se no momento a gente não entende, a gente depois consegue compreender que era o melhor pra gente. Se fecha uma porta, né? Porque ele tem duas pra gente até escolher lá no caminho. Esse ano, Delícias da Dene perguntou aqui, como foi para você trabalhar as aulas online? Na verdade, não só para mim, mas eu acredito que para qualquer professor, né? Foi muito desafiador, muito desgastante. No início, na verdade, eu virei blogueira. Eu não sabia tudo. Meu esposo é da área de informática. E tudo que eu precisava fazer, acabava perguntando a ele, né? Para poder até economizar tempo mesmo para fazer outra coisa. Ele dizia, vá pesquisar, vá fazer isso. E nessa área eu não tinha muito envolvimento. E de uma certa forma isso veio e me forçou a ter que procurar, a ter que fazer. Ele saía para trabalhar e eu tinha que ir. Ele vá para esse site, procure, vá para esse site, procure. E aí certa vez mandaram no grupo dos professores que a gente estava sendo, né, youtuber, cameraman, não sei o que de microfone, e hoje, né, eu já sei muitas coisas justamente por conta desse período. Então, assim, foi um período desafiador, está sendo ainda, né, um período muito desafiador. Eu acredito que também para os pais, né, que estão com essas crianças em casa, uma forma de realmente manipular. Como tudo na vida tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? A gente está muito, eu mesmo, eu acho que eu estou mais cansada nesse período agora, porque a gente já estaria, né, no festival de encerramento da escola, amiga secreta, festa de. Então, já é um período mesmo que a gente já fica bem desgastado quando chega ao final do ano. Mas, assim, parece que essa carga, né, foi em dobro, porque você precisa montar, precisa ir lá pegar uma imagem para mim na ver. Você precisa muitas vezes demonstrar até exercícios, né, que você não é acostumado a fazer. Quando a gente está numa aula, a gente pode pedir para uma ginasta estar fazendo. Então, assim, foi muito criativo, né, no início, foi muito novo, todo mundo ficou muito empolgado, né, no início, mas assim, no final agora, eu até estava comentando isso com as meninas, que até todo mundo já não aguenta mais olhar para a tela do computador. Eu mesmo já estou, né, a gente já está no caminho, graças a Deus. Dani tá aí dizendo, ó, muito cansativo, né, Neide? Eu que o diga, justamente, as meninas que estão, tanto da iniciação como no rendimento, ficar altas horas. Eu sento, gente, na frente do computador, no período da tarde, 1 hora, 1h30.
e fico dando aula sentada, mostrando os movimentos até 6 horas. Quando eu levanto, muitas vezes não tenho coisa para fazer mais nada. E ainda ouvir de pessoas que professores não estão trabalhando, sabe que você está em casa de boa, sem fazer nada. Aí ainda complica mais a situação. Porque eu não estive de férias, não sei se tem algum professor assim. Eu acredito que não. Aqueles que realmente se comprometem, né, a fazer o seu trabalho, eu acredito que não estão, né, de férias, que realmente devem estar desgastados. E fora a questão mesmo, quem já tem problema de visão, né, de ficar muito tempo, a questão de músculos que você está ali trabalhando com o mouse. Então, assim, no início foi tudo muito legal, né? Todo mundo teve que se reinventar, não tinha outra forma e não tem outra forma, então é uma ideia, né, boa, porém muito desgastante, muito cansativo. Mas com fé em Deus, a gente vai, né, passar por essa fase, todo mundo levando seus aprendizados, né, tanto positivo quanto negativo, para que a gente possa, quando voltar, né, a gente ter um novo olhar. Porque não adianta a gente passar por tudo isso e os olhares continuar da mesma forma, né? Hoje a mãe dizer, o professor é importante porque está com a criança dentro de casa. Mas quando tiver presencialmente, né, dizer que o professor tem que tomar conta e fazer coisas que não é do dever dele, né, que seria a educação lá de casa, querer deixar a criança na escola e não ter esse mesmo olhar, essa mesma valorização, que muitas vezes, infelizmente, os poderes públicos têm, ao achar que o professor simplesmente tem que fazer tudo, né, e não ter valorização nenhuma. Não sei se alguém mais uma coisa. Eu quero aproveitar, né, falando dessa questão online, nós vamos fazer no dia 12, agora de dezembro, o nosso encerramento, né, do grupo da escola. Então a gente vai ter o campeonato virtual. Vocês vão poder assistir através do canal do YouTube, Prof. Forcinha, né? A gente vai fazer. A gente teve o festival online, não sei se vocês acompanharam, teve a gincana virtual. Então, assim, desde o primeiro momento, pelo menos eu, sempre vi uma forma de tentar estimular as crianças. Tanto que até crianças que foram ex-alunas, né? E nesse período não tinha condição de continuar voltando nesse período. Então, assim, estão convidados, dia 12 de dezembro, né, participar do nosso campeonato virtual, né? Espero que todo mundo se inscrevam lá no canal, ou pelo menos vá assistir e prestigiar as meninas, tá bom? Everton, beijocas, um dos meus alunos aí também, Gym Clube também entrou. Então, se vocês não tiverem mais perguntas, né, eu vou passar aqui algumas fotos da minha trajetória. Eu acho que no momento que você recebeu a carta de demissão, quando você viu a manifestação, o que você sentiu? Isso foi um momento. Saudades também, Everton. Muitas saudades. Dani comentou até, né, no momento da comissão de mães, a gente na live dela, a gente falou um pouquinho sobre isso. Os poderes públicos, na verdade, né, não sei se vocês têm ciência disso, muitas vezes eles não veem, né, a questão, o todo. Ele vê simplesmente aquela pessoa que chegou, se eu fui eleito, eu quero botar fulano, beltrano, mais ou menos nesse sentido, falando a grosso modo, né, o português claro. E muitas vezes, simplesmente só porque alguém começou um trabalho antes dele, ele não quer continuar. Para não dizer, né, que fulano, beltrano, que foi que implantou aquilo. E depois de, acho que 9 anos na escola, eu acho que vai fazer um ano, 2 anos isso, o tempo está passando tão rápido. Eu recebi aqui a carta de demissão, eu tinha marcado com as meninas, né, um evento na escola, como eu sempre faço, e recebi essa carta de demissão. E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? E já comecei a pensar nas meninas, né? Aquele período todo, porque a gente sabe que todo ciclo que se abre se fecha, mas a gente tem um vínculo. Tem crianças que estão comigo desde 4 anos de idade, gente. Então, assim, é realmente um vínculo muito grande, né? E eu fico feliz como vejo o Everton, por exemplo, que passou, né, por essa situação, que passou pelo projeto, né? Ter esse carinho, né, com a gente. E aí eu fui pro festival, né? Fiz normalmente o que eu tinha de fazer com as meninas, só que eu tinha que comunicar elas, né? Porque eu não tinha como eu iria sair dali e não sabia se eu iria voltar. Então, como eu sou muito chorosa, né? Chorona, sou muito sentimental. Quem me conhece sabe, qualquer coisa eu tô chorando.
eu tive que falar isso no final da apresentação, né? E aí todo mundo ficou assim, horrorizado. Não, porque não pode. Aí a gestão veio, conversou comigo no final. Eu disse, eu vim aqui hoje, né, falar com vocês, honrar o meu compromisso com vocês, mas pelo documento que eu recebi, hoje eu já não estou mais empregada. Já não era, se eu não quisesse estar aqui, não era para eu estar aqui. E aí o pessoal começou a se mobilizar, dizendo não, que a gente vai precisar fazer. E aí ia ter uma comemoração de 10 anos do projeto. E esse projeto, né, quando chegou nessa data comemorativa, né, algumas pessoas se sensibilizaram, não sei se foram as mães, se foram, não sei quem foi que começou tudo isso, mas resumindo, eu sei que quando chegou na hora da apresentação, as meninas fizeram a apresentação, né, para as pessoas, a banca toda que estava lá, e no final elas abriram cartazes, né, botando várias mensagens que a GR não podia acabar, que a Proneide tinha que continuar na escola, sabe? Aquela forma de manifestação pacífica. Abriu o cartaz, ninguém, pelo menos eu, não sei se todo mundo ali sabia, menos eu, mas eu não sabia que isso iria acontecer. E aí, como sempre, o que foi que eu fiz? Chorei, chorei, chorei. Aí vem uma mãe, né, Dani? Aí volta do lado, chora também. Ana aí deu um aperto, isso nos nossos corações. Não gosto nem de lembrar. Pois bem, o olho chega a encher de lágrima, né? E aí, quando a gente saiu de lá, eu já saí dizendo uma pessoa lá, né? Dizendo que realmente aquilo não iria acabar ali, que aquela comemoração de 10 anos não seria, né, um encerramento de tudo e que eu poderia ficar despreocupada que o projeto iria continuar. E aí a gente voltou, deu um ufa, deu aquela respirada, né? Agradeci a todo mundo que foi, porque se realmente não tivesse ido, talvez isso não tivesse acontecido, muitas pessoas não iam ter a oportunidade de entrar depois. E eu continuo, graças a Deus, né? No Senhor do Bonfim, como eu disse a você, já tem mais ou menos mais de uma década, né? Já vai fazer 11 anos. E nesse período todo que eu passei, não só lá, mas eu falo lá porque foi a escola que começou um projeto piloto e que, graças a Deus, as gestões, as pessoas, né? Agradeço a todos que passaram, que ainda estão por lá, que abraçam também, que acreditam, que não foi fácil no início, o Tony comentou aqui, não foi fácil, mas que, né, a gente conseguiu, graças a Deus, né, todo mundo dando as mãos, chegar até hoje, onde a gente está aqui. Falando um pouquinho dessa ginástica, falando um pouquinho dessas meninas, dessas mães, das pessoas. E hoje, mais especificamente de mim, né? Porque eu já falei com muitas pessoas, mas assim que é importante que todo mundo esteja no processo, né? Não é só eu, não é só a criança, não é só a gestão da escola, todo mundo tem que fazer a sua parte para que tudo caminhe da melhor forma. Everton perguntou aí se eu já tinha falado da transição. Falei, Everton, do futebol, que se não fosse futebol, né, talvez a ginástica, se não fosse a lesão, talvez a ginástica não me encontrasse. Não sei se você tem mais perguntas. E também o tempo acho que já está se esgotando. E aí na escola vai fazer 13 porque eu entrei, abriu lá em 2007, se eu não me engano. 2007, gente, 2003, não sei. Acho que foi 2003. Eu sei que eu entrei 2 anos depois da escola, do projeto fundar na escola. E aí, depois desses 2 anos, né, que quem ficou lá foi Tatiana, começou lá, e aí depois ela saiu para assumir outros cargos, e eu tô desse período até agora, acompanhando, vivendo um espaço maravilhoso, né, pessoas assim que sempre me abraçaram dentro do projeto e acreditando no meu trabalho, né, e eu dando a resposta, como sempre, como eu digo, da melhor forma que eu posso fazer. Saiba sempre disso. Eu vou passar aqui só algumas fotos, tá? Se vocês tiverem mais algum comentário, alguma pergunta, vocês podem fazer aí. Mas eu acho que o tempo também, daqui a pouco, ele vai me dizer aqui que vai cair. E eu vou passar algumas fotos aqui pra gente ver. Eu, assim, vários anos se passaram. Eu trabalhei em algumas escolas antes, não tinha essa questão, né? De celular, de toda hora você ter foto, de ter vídeo. Então, tem algumas assim mais antigas, mas a maioria, né, é realmente da Escola Senhor do Bonfim. Eu acredito que eu tentei pegar foto que tem um monte de gente para que eu consiga abraçar o máximo de pessoas possível, tá bom? Deixa eu passar aqui, abrir aqui para que vocês possam ver. Então, aqui foi uma das primeiras escolas, né? O projeto que eu comecei. Aqui é uma das minhas alunas, aqui sou eu aqui no movimento, embaixo ela fazendo ponte.
Essa aqui, que é Maria Elisa, né? Que é a professora que eu disse que me deu o pontapé inicial, me influenciou de maneira positiva para essa modalidade, até virar árbitra. Aqui no início, como a gente tinha um colanzinho, as xuxas era feito de came, né? As sainhas eu inventava também. Aí manhã costureira eu ficava, "Ah, mãe, faz um negócio aí", e aí a gente tentava fazer. Aqui tem umas alunas, essa aqui mesmo, Raquel, era da escola Deusa Neri, que fica lá no Vale das Pedrinhas, que tinha uma diretora também fantástica, que abraçava o projeto de uma forma assim ímpar. Aqui tem Esté, Bianca, essa foi em 2011. Aqui agora é a foto que aparece um monte de gente. Essa foi uma das aberturas da Copa Dente de Leite. E aí eu sempre gosto, né, de juntar elas e registrar o momento. Então aqui tem várias meninas, né? Não vou ficar falando o nome de todo mundo, senão a gente não passa, mas é só para a gente ter uma ideia. Aqui foi um evento lá no Casumbá, lá no Nelson Casumbá, que fica lá no. Dizem que é Fazenda Coutos, né? Outros dizem que é Valéria, o bairro, mas é naquela região ali. Aqui um pouquinho também das meninas da CEMEI, né? Que são as meninas mais novas, 4 e 5 anos. Foi no Salesiano, se eu não me engano, esse evento. Aqui lá na creche ainda tinha um projeto de ginástica para as meninas e karatê para os meninos. Aqui foi no dia da seletiva. A gente teve uma seletiva para ver umas meninas destaques do projeto. E aí essas foram as que participaram da Escola Senhor do Bonfim. Aqui é uma das fotos assim que eu amo, né? Que mostra quem sabe lá na escola. Então, esse aí é um grupo, né? Que eu trabalho. Então, assim, são praticamente 150 crianças que fazem. Tem algumas que começaram desde os 4 anos e até hoje se encontram. E aqueles que não se encontram, como por exemplo, já está procurando outras vias, né, da vida, que realmente a vida chama, sempre fica com carinho, né? A lembrança boa, positiva, que eu acho que isso é importante. Aqui só ficou até pequena, era para mostrar um pouquinho dos meus manejos de ginástica lá na Universidade. Aí fazendo lá no CEF. Aqui um dos eventos que a gente foi, né? Um dos últimos, se eu não me engano, acho que foi tapete mágico e depois só teve um evento dentro da escola. Esse ano a gente não fez nada dentro da escola, por conta, assim que a gente começou em março, né? A gente já teve que sair, começar as coisas virtuais. Então aqui tapete mágico, algumas categorias, várias meninas, várias piquetujas, todas lindas, ó, arrumadas, sorriso no rosto. É isso que paga, né? Não é realmente. É lógico que a gente precisa, né, do dinheiro para comer, para vestir, mas assim, professor é isso que paga, não o valor em si. Aqui algumas das meninas. A gente tem esse colã que só muda as cores, né? Padrão da escola. Então, a gente pega, faz os grupinhos, ó, os grupinhos das menorzinhas. Assim, são muitas fotos, né? Se eu fosse pegar a quantidade de fotos que tem, imagine, gente, 11 anos. O HD nunca dá. O Google Drive já disse que vai. Eu não sei, eu fico doida quando diz que vai apagar minhas fotos. Eu não quero apagar uma. Que sempre tem algo, né, que registra aquele momento. Uma mina que sai, aquele grupo que fez. Então a gente atende desde a. Eu trabalho desde 4 anos, né, com a iniciação até o alto rendimento, que atualmente é a Secretaria CEL. Então, assim, passo por todas as vertentes. Digo que a criança tem que andar na pontinha do pé para pegar no teto, até que ela tem que fazer o elevê alto, para determinada dificuldade corporal. Aqui no São José, categoria
E são muitas. Rayane mesmo, por exemplo, que estava aqui com a gente na última live. Então é realmente, né, tudo isso que fica. Aqui alguns meninos, ó, que Tony até do seu talento. Amém. Aqui mais algumas lá da creche, da CEMEI. Ó, apareceu até Maiara. São muitas. Mais algumas. Aí dentro dos nossos festivais. E para finalizar, né, essa camisa, quando eu passei na UFBA, e aí era uma camisa que eu tinha e olha, vocês estão vendo. Somos aquilo que fazemos, mas somos principalmente aquilo que fazemos para mudar o que somos. Então não adianta a gente simplesmente, né, nascer numa família pobre, né, no meu caso ainda, né, uma família negra, a questão de relação de pai e mãe, mas assim, você está sempre procurando, indo atrás dos seus objetivos. Eu acredito que realmente é isso que fica. Então, se você hoje, né, tem dúvida, que você pimento e que siga, né, juntamente, é lógico, com a permissão de Deus, ele vai te guiar para o melhor caminho, tá bom? Que vocês não desistam nunca. E todos aqueles, né, que passaram, que estão, que ainda vão passar, eu agradeço por ter, né, ficado com a gente aqui durante esse mês de novembro, né, todo falando desse ciclo de lives. Convido mais uma vez para o dia 12 vocês prestigiarem o nosso campeonato virtual, o nosso encerramento da escola. Fiquem com Deus, um grande beijo. Bianca entrou aí agora, Maís e Cristine. Se teve alguém que entrou que eu não falei o nome, me perdoe, porque eu estava interagindo aqui, né? Mostrando os outros eventos. Mas eu acredito que a mensagem foi passada, tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.